sugestão. O segundo, pedir a investigação pela Polícia Federal, eventualmente fazer um projeto de lei atraindo a competência para julgamento de crimes contra os jornalistas já na Justiça Federal, passar para a Justiça Federal, né? Como, por exemplo, nós temos o crime lá de sonegação fiscal. O que diferencia a sonegação federal da estadual? Se o crime é cometido contra a fazenda estadual, vai para o estadual. Se é contra a Receita Federal, imposto de renda e tal, tributos federais, é da Justiça Federal. Eventualmente, você pode dizer que os crimes contra jornalistas são originariamente de competência na Justiça Federal. Porque isso você também já despersonaliza, porque a Justiça Federal não é uma justiça politizada. E não é uma justiça que tenha ingerências políticas. E nem o Ministério Público Federal, tampouco. Né? Então, a gente fica distante desses esquemas locais de poder político. Um outro seria, aí, por talvez projeto de lei, existe uma lei, 10.000 e qualquer coisa, que diz que todos os processos que são oriundos de CPIs devem ter prioridade na tramitação, na investigação, no processo e julgamento. Poderia-se, eventualmente, vocês, da Abrage, da CIP, né, das associações de vocês, fazerem um projeto de lei nesse sentido. Né? Projetos de lei, casos de crimes cometidos contra jornalistas, têm que ter prioridade em relação aos demais. Seria uma outra sugestão minha. E uma outra coisa que eu tenho falado, é a última coisa que eu vou falar, eu tenho, ao longo de 18 anos no Ministério Público, tem muitos jornalistas, né, que vão lá cobrir toda semana os nossos processos e tal, e a gente acaba conversando, ainda mais eu italiana, que adoro falar, né, já é procuradora italiana, é comigo mesmo falar, né. Então, a gente conversando, eu falei para eles uma coisa que nós, do Ministério Público Federal, temos, vocês não têm ainda. Tenho falado para os colegas também fazerem o mesmo. Nós temos um fundo de assistência judiciária. Então, eu pago 50 e poucos reais por mês para a minha associação, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República. E quando eu precisar de um processo, de um advogado para me defender num processo, um processo que seja movido contra mim por causa da minha função, e eu tenho 8 processos movidos por réus que não se conformaram de ter sido denunciados por mim e já entraram criminalmente, já entraram com ação de indenização, enfim, até agora tem perdido todas, felizmente, as que foram julgadas, né? Mas eu ainda tenho 2 ações de indenização e uma ação criminal em andamento, contra mim, Procuradora da República, porque o réu não se conformou de eu ter falado lá na petição, na denúncia, que ele cometeu um crime. Pois é, né? Então, o meu advogado é pago com esse dinheiro desse fundo de assistência judiciária. Muito né? interessante. E eu disse isso, inclusive, para alguns, 2 jornalistas específicos com os quais eu falo um pouco mais, que são o Cláudio Tognoli, que inclusive é da Abrage, que é meu amigo, que é o recordista de processos, né? O Luiz Nassif, que tem inúmeros processos, e o Paulo Henrique Amorim, que também, só agora, de um tempo atrás, ele tem processos, inclusive, movidos pelo, então, presidente do STF, Gilmar Mendes, contra ele. Né? Então, quer dizer, para vocês jornalistas, eu acho que, de repente, fazer um fundo assim era uma boa, porque você também é uma preocupação a menos, né, que você tira. E nos casos de homicídio, que esse fundo seja utilizado pela família, para poder pagar, eventualmente, até um assistente de acusação, enfim. Então, esses são os problemas que a gente enfrenta, mas, de repente, algumas sugestões que se pode fazer. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Obrigado.